Oi, gente! Vamos começar agora a segunda parte da aula de matéria inorgânica. Então, na nossa primeira parte, nós falamos sobre água. A gente viu que a água era uma molécula fortemente polar, tinha o oxigênio com carga negativa, os hidrogênios com carga positiva e, com isso, o nosso sangue, como ele era feito basicamente de água no plasma, o nosso sangue ele também era fortemente polar. E as substâncias que eram hidrofóbicas, como o colesterol, teriam que ter transportadores, como o HDL e o LDL. A gente viu também que a água tinha um alto calor específico, então era difícil esquentar a água, isso era importante para a manutenção da sua temperatura corporal. A gente viu que a água tinha um alto calor de vaporização, então era difícil fazer a água passar do estado líquido para o vapor. Isso acontecia no seu suor. Quando o seu suor passava do estado líquido para o vapor, ele roubava calor do seu corpo e você resfriava. Agora, o suor não tinha só água. Quando a gente suava, a gente perdia também os sais minerais, que é o que a gente vai começar agora. Os sais minerais, quando a gente vai estudar os sais minerais, a gente tem uma lista enorme para a gente poder estudar. Aqui a gente vai focar nos sais que caem mais no vestibular. E é importante vocês também não se desesperarem, porque ao longo de todo o ano a gente vai comentar dos sais específicos em cada tecido. Então agora vocês vão conhecer o panorama geral. Depois vocês vão se aprofundar em cada sal dependendo da função dele no tecido ou no sistema. Vamos começar então com o ferro. O ferro é o sal que vai formar a nossa hemoglobina. A hemoglobina é a proteína que está presente nas nossas hemácias, nos nossos glóbulos vermelhos. E a hemoglobina serve para transportar o oxigênio, principalmente, através do seu sangue. Então, se você não come ferro suficiente, você não vai formar uma grande quantidade de hemoglobina e, por consequência, você vai ter uma baixa quantidade de hemácias no seu corpo. Você vai estar anêmico. É o que a gente chama de anemia ferropriva e não é um quadro legal. Porque se você tem pouca hemoglobina, você transporta pouco oxigênio. Logo, você vai se sentir cansado, com fadiga, sonolência. Pode dar, inclusive, desmaios, tá? Onde que a gente vê muito isso? Nas grávidas. Qual é a cena clássica de novela? A mulher descobre que ela tá grávida porque ela desmaia. Por que ela desmaiou? Quando você está grávida, tem um embrião ali dentro de você, um feto, que vai estar sugando o seu oxigênio, uma vez que ele não consegue retirar o oxigênio do ar. Ele precisa pegar o oxigênio que está no seu sangue. Logo, você vai ficar sem oxigênio e quando o cérebro está com baixa de oxigênio, o reflexo do seu corpo é desmaiar, porque na posição horizontal vai chegar mais sangue no cérebro. Ok, o que o médico faz nesse caso? O médico vai e administra para a mulher que está grávida ferro. Se ela ingere mais ferro na alimentação, ela vai formar mais hemoglobina, mais hemácias e vai melhorar o transporte de oxigênio dela. Então é bem interessante vocês lembrarem disso. A gente pode encontrar o ferro, por exemplo, na carne, como a gente pode encontrar o ferro no feijão. É tudo igual? Não. Existem duas formas que a gente pode encontrar o ferro. O ferro mais 3 e o ferro mais 2. Só que um a gente absorve mais que o outro. A gente absorve muito mais o ferro mais 2, a forma reduzida, do que o ferro mais 3, a forma oxidada. Ou seja, quando a gente come carne, a gente está consumindo ferro mais 2. A gente absorve bem. Quando a gente come feijão, a gente está consumindo ferro mais 3, que a gente absorve mal. Poxa, isso quer dizer que eu não aproveito feijão? Não. Tem um truque para você conseguir aproveitar o ferro do feijão. O ferro das leguminosas, o ferro do feijão, por exemplo, o ferro mais 3, ele pode ser convertido em ferro mais 2 pela vitamina C.
Então, se vocês olharem, faz o link lá com a aula de vitamina. A gente falou da vitamina C, que era uma vitamina hidrossolúvel, que era uma vitamina que eu encontrava nas frutas cítricas, como a laranja. Então, se você tomar um suco de laranja, você vai encontrar a vitamina C. E você vai reduzir o ferro do feijão mais 3 para ferro mais 2, que você absorve bem. E é daí que a gente pode justificar o hábito do brasileiro de comer laranja com a feijoada. Quando você come a laranja com a feijoada, você está reduzindo o ferro do feijão e, portanto, você vai aproveitar melhor esse sal mineral que é tão importante para o transporte de oxigênio do seu corpo. Tranquilo? Logo depois do ferro, a gente pode passar para o iodo. O iodo é um sal mineral que vai formar os hormônios da sua tireoide. São 2 hormônios formados a partir do iodo. O T3, que tem 3 iodos, e o T4, que tem 4 iodos. Esses hormônios da tireoide, o T3 e o T4, vão regular o seu metabolismo. Ou seja, são eles que determinam se o seu metabolismo vai ficar mais alto e aí você emagrece mais, ou ele vai ficar mais baixo e aí você tende a engordar. Na aula de sistema endócrino, vocês vão aprender os casos quando essa tireoide se desequilibra. Então, acontece, por exemplo, da pessoa não consumir iodo. E aí ela tem baixa de T3 e T4. Ela vai ter um quadro de hipotireoidismo. Como também pode acontecer da pessoa produzir muito T3 e T4. E ela vai ter um quadro de hipertireoidismo. Quando a pessoa tem pouco T3 e T4 no hipotireoidismo, ela tende a ganhar peso, porque o metabolismo diminui. Quando a pessoa tem muito T3 e T4, que é o caso do hipertireoidismo, ela tende a emagrecer, porque o metabolismo acelera. Então, o que vocês já podem reparar? Que a gente está falando agora de sais minerais. Mas acabou por aí? Não. Na aula de sistema endócrino, vocês vão olhar melhor o papel do iodo na tireoide. Então, na verdade, tudo vai se ligar no final. Tranquilo? Agora a gente vai passar para o cloro. O cloro vai formar, por exemplo, o nosso ácido clorídrico, que a gente encontra no suco gástrico, lá no estômago. Vamos fazer aquele link com a aula de sistema digestório? O ácido clorídrico do estômago servia para quê? O ácido clorídrico, que estava lá no seu estômago, primeiro tinha a função de defesa. Ele era importante para combater micro-organismos que entravam junto com a comida. A segunda função do ácido clorídrico era converter o pepsinogênio em pepsina, que era a enzima estomacal que digeria as proteínas. Então, sempre lembrem que as aulas todas se ligam de alguma forma. Então, o cloro tem tudo a ver com a nossa aula de sistema digestório, porque forma o ácido clorídrico do estômago. Sódio. O sódio é um que a gente ingere em grandes quantidades na nossa alimentação toda errada do dia a dia. O sódio ele é muito importante para a condução do nosso impulso nervoso. E aí ele vem junto com o potássio. É a dupla clássica da bomba de sódio e potássio. A bomba de sódio e potássio é uma das bombas da biologia envolvidas no impulso nervoso. Além disso, o sódio também tem a função de regular a nossa pressão sanguínea. O sódio ele atrai água. Então, quanto mais sódio eu tenho no meu vaso sanguíneo, mais água eu vou ter no interior do vaso, ou seja, no meu sangue. Quanto mais água eu tenho no vaso, maior a pressão exercida na parede desse vaso sanguíneo. Então, quanto mais sódio eu tenho no meu vaso sanguíneo, maior a minha pressão arterial. Por isso que se a gente ingerir sódio demais, a gente pode ter pressão alta, que é o que a gente conhece como hipertensão. Então é sempre legal lembrar que todos esses sais minerais são importantes, mas são micronutrientes. Eles não devem ser ingeridos em grande quantidade. O sódio, por exemplo, pode aumentar a sua pressão demais.